Olá a todos, professores, a paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui para um subsídio da nossa escola bíblica dominical. Neste trimestre nós já estamos chegando ao fim e neste trimestre nós estudamos então a carta aos Gálatas juntamente com os jovens, que é a carta da liberdade. E neste próximo domingo nós estudaremos a lição de número 11, que tem como tema independente do tempo, você colherá. O nosso texto-chave ele se encontra em Mateus, capítulo 7, o verso 18, que diz assim: a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Nós temos 3 objetivos nesta aula, que é, primeiro, entender como a lei da semeadura é real. Segundo, é fazer com que os jovens eles compreendam que é necessário plantar bons frutos. E, por fim, refletir sobre o quanto o ensino de Paulo é valioso para os nossos dias. Nós estamos, então, irmãos, no último capítulo da carta aos Gálatas, que é o capítulo de número 6. A nossa leitura bíblica, então, está em Gálatas 6, do 7 ao 10, que diz assim: 7. Não se deixe enganar, Paulo está dizendo. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Bom, irmãos, nós estamos agora entrando numa parte da argumentação prática do apóstolo Paulo. Nós tivemos, nas primeiras lições, uma argumentação mais biográfica, onde Paulo ele relata trechos autobiográficos de sua vida. Depois ele passa para um argumento teológico, onde ele vai falando sobre a filiação em Abraão, quem são os filhos de Abraão, utilizando então do Antigo Testamento para sua argumentação. E agora no capítulo 6, então, nós chegamos numa argumentação prática. Paulo, ele vai dar algumas sugestões práticas, ou, na verdade, Paulo, ele vai mostrar na prática aquilo que ele havia falado anteriormente, nos capítulos anteriores. A sua advertência, ele vai, então, aplicar na vida prática. Então, este capítulo é um capítulo muito importante, porque é um capítulo onde Paulo está tentando mostrar na prática aquilo que ele explicou, argumentando teologicamente ou utilizando trechos autobiográficos de sua vida. E nesta lição, nós vamos dar atenção, então, para esses versículos do 7 ao 10, que trata sobre o que nós chamamos de a lei do retorno ou a lei da semeadura. E é interessante porque no nosso mundo, quando nós olhamos à nossa volta, quando nós olhamos no mundo, nós vamos verificar, e os jovens eles vão verificar, que o mundo ele não é justo, digamos assim. Né? Não é porque, nós até colocamos na lição, não é porque uma pessoa acorda 4 horas da manhã, trabalha o dia inteiro, que ela vai ser uma pessoa próspera, que ela vai ser uma pessoa rica. Porque a riqueza não está intimamente ligado ao trabalho, no sentido de a pessoa que trabalha mais, ela ganha mais. Não necessariamente. Né? A pessoa que faz tudo corretamente, tudo que ela faz certinho, ela é uma pessoa honesta, então ela vai prosperar, ela vai se tornar uma pessoa rica. E as pessoas que não são honestas, as pessoas que são desonestas, elas não vão prosperar. Não, o mundo ele não é assim, né? Ele não tem essa justiça, o mundo ele não é justo. Pessoas desonestas muitas vezes prosperam na vida, né? Por meios ilícitos, prosperam. Então, a primeira impressão nossa, muitas vezes, é de olharmos e falarmos assim, olha, os jovens eles podem olhar para este mundo, que muitas vezes é injusto, e pensar, olha, as minhas atitudes e as minhas ações no presente, elas não têm muitas consequências. Ou seja, ele pode olhar para a vida de uma pessoa que é desonesta, que foi desonesta, e ver que essa pessoa prosperou. E aí, isso confunde a nossa mente, porque, se uma pessoa é desonesta, logo, a consequência para a vida dessa pessoa deveria ser de frustração. Mas muitas vezes é de sucesso.
Então, essa lógica deste mundo que é injusto muitas vezes confunde a nossa mente, confunde a mente dos jovens. Mas esse trecho aqui da Carta aos Gálatas, Paulo ele está nos lembrando uma coisa. Ele está nos lembrando de que tudo que nós semeamos, todas as nossas decisões, todas as nossas atitudes, tudo isso vai reverberar no futuro e nos trará consequências. É o que Paulo ele vai dizer no verso 7. Olha, não se deixem enganar. Porque muitas vezes é isso. Eu acho que o primeiro ponto da nossa lição é exatamente nós trazermos de volta esse entendimento de que a lei da semeadura é uma lei real. Muitas vezes nós estamos enganados porque nós olhamos para o mundo e vemos que o mundo é injusto. E às vezes a gente fala assim, então a lei da semeadura não é real. Porque tem pessoas que estão semeando a maldade. Tem pessoas que estão semeando a desonestidade, mas ela está colhendo sucesso, ela está colhendo riqueza. Olha, como assim? Então a lei da semeadura ela não é real. Porque a pessoa está semeando algo ruim, mas está colhendo algo bom. Mas aí Paulo está dizendo, não se deixem enganar. Olha, não olhe para o mundo, não olhe para a injustiça do mundo e ache que a lei da semeadura não é real. Por quê? Porque em algum momento estas pessoas que plantam desonestidade, que muitas vezes imediatamente ela está colhendo algum sucesso, mas a longo prazo, pode ter certeza, é isso que Paulo está falando, ela colherá a semente de desonestidade que ela plantou. Então, acho que o primeiro ponto desta aula é nós dizermos juntamente com os jovens para, olha, não se deixe enganar. Aquilo que você faz hoje vai reverberar no futuro e vai trazer consequências no futuro. Aquilo que você plantar hoje, você vai colher amanhã. Muitas vezes o mundo pode nos enganar. À primeira vista, talvez não. À primeira vista, se você enganar uma professora, colar numa prova, digamos assim, né? Vamos usar uns exemplos bobos do dia a dia, mas à primeira vista, talvez, você colar numa prova vai trazer sucesso. A pessoa foi lá e colou numa prova. O professor não pegou, ela fez a prova e ela passou. À primeira vista, olha, deu tudo certo. Ela plantou desonestidade. E colheu sucesso, ela colheu uma boa nota. O professor não pegou. Mas isso, a longo prazo, pode ter certeza que a longo prazo ela vai colher esse fruto de desonestidade. Se ela colou na prova, é porque ela não estudou. Ou seja, aquele conhecimento ela não absorveu. E lá na frente, se ela necessitar daquele conhecimento, ela não terá. Ou seja, a longo prazo, ela vai ter a consequência do seu erro. Então, o primeiro ponto desta aula é nós dizemos, olha, não se deixe enganar. O que você plantar hoje, você vai colher amanhã. Por quê? Porque a lei da semeadura é uma lei real. Paulo está lembrando isso aos irmãos. Ei, irmãos, não se deixe enganar, não se engane. Não achem que a vida é assim, vai fazendo. E não achem que uma hora não vai chegar. Não, uma hora vai. Uma hora as consequências virão. E é assim que as pessoas elas vão caindo. Eu acho que esse ponto é muito importante para nós discutirmos com os nossos jovens. Porque muitas vezes tem jovens que estão vivendo em pecado. E ao longo do tempo, peca uma vez, se arrepende tal hora, mas aí pega a segunda, e tenta, e peca a terceira, e vai pecando. Chega uma hora que ele vai achando que aquilo não faz diferença, e que Deus não está vendo. Porque ele vai pecando, vai indo para a igreja, vai tocando, vai pecando, vai indo para a igreja, e tudo normal. Fisicamente ou externamente, na verdade, externamente para a igreja, para as pessoas, olha, é um menino usado por Deus, uma menina usada por Deus. Mas interiormente ou na sua vida privada, ela sabe que ela está cometendo, ela sabe que ela está indo de encontro à palavra de Deus, indo ao oposto da palavra de Deus, pecando. E talvez ela está deixando se enganar, porque o pecado faz isso. À medida que você vai pecando, você vai se deixando enganar. Você vai achando que não terá consequências. Mas Paulo está dizendo, olha, não se deixe enganar. De Deus não se zomba. O que o homem
plantar, ele vai colher. Então é necessário os jovens ter isso em mente. Às vezes estão vivendo uma vida errada, um namoro errado, uma amizade errada. Talvez estão utilizando da internet de forma errada, tendo uma amizade de forma errada, fazendo coisas no serviço de forma ilícita, desonesta. Mas as coisas estão indo super bem, são normais. Ninguém está vendo, ninguém pegou, digamos assim. O pastor nem sabe, os pais não sabem, a empresa não sabe, enfim. Mas Paulo está nos lembrando, olha, não se engane. Você vai colher o que você planta hoje. Então, o convite de Paulo é esta lembrança de que a lei da semeadura é real e de que nós devemos parar e pensar e refletir juntamente com os jovens. Olha, o que você tem plantado no seu relacionamento, na sua casa? O que você planta? Quais são as sementes que você está plantando, regando? Porque se for semente de pecado, de desonestidade, saiba. E os jovens precisam saber, e é isso que nós vamos estar dizendo a ele, saiba, jovem, saiba que você vai colher. Saiba disso, que você colherá. Por quê? Porque a lei da semeadura, ela é real. E aí, a gente pode, então, questioná-los e fazê-los refletir sobre quais são as sementes que eles têm plantado. Porque Paulo, ele vai continuar e ele vai dizer o seguinte, olha, porque quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E aqui é um ponto muito legal e muito interessante, por quê? Porque Paulo, ele vai então destacar que, na verdade, há possibilidades de sementes, há variedades de sementes. Não é qualquer semente que se planta. Você pode escolher qual semente que você vai plantar. Para qual fruto você quer, então, colher. É isso que Paulo está dizendo. Olha, então, aí Paulo ele se utiliza do que ele já tinha utilizado anteriormente, no capítulo 5. Ele utiliza, então, a carne e o espírito. E ele vai dizer, olha, então, porque tem uma semente que nós podemos dizer que é uma semente para a carne, que vai dar frutos da carne. Mas há uma semente que é para o Espírito, porque vai colher do Espírito. Então, há dois tipos de semente que vão dar dois frutos diferentes e diversos. A grande questão é, qual semente que nós plantamos? E por que Paulo se utiliza disso? Porque a gente não pode deixar de lado o contexto da carta aos Gálatas. Lembrando, então, qual é o contexto da carta aos Gálatas que nós estudamos no início da nossa revista? Tem irmãos que estão deixando o verdadeiro evangelho, que é o verdadeiro em Cristo Jesus, da graça em Cristo Jesus, da boa notícia de que, por meio de Jesus, da sua cruz e da sua ressurreição, todas as pessoas, então, foram convidadas a fazer parte do povo de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, e não por meio de ser judeu. Mas tinham alguns irmãos que estavam deixando este evangelho, esta notícia, para se apegarem, então, a um outro evangelho, ou seja, a um falso evangelho. Qual que era esse falso evangelho? A crença de que para se tornar povo de Deus, para fazer parte da família de Deus, era necessário circuncidar, era necessário se tornar um judeu, então era necessário fazer as obras judaicas, obedecer às obras judaicas. Paulo então chega no capítulo 6 e ele está dizendo que, olha, estes irmãos que estão deixando o verdadeiro evangelho para seguir o falso evangelho das obras judaicas, esses estão semeando uma semente para carne. Então, ou seja, no capítulo 6 aqui, Paulo está aplicando para a vida prática aquilo que ele argumentou teologicamente. No começo da carta ele argumenta, irmãos, vocês estão deixando o verdadeiro evangelho e estão optando por um falso evangelho. E ele explica por quê. Ele explica, olha, o verdadeiro evangelho é a fé em Cristo Jesus, é a fé que nos justifica, não são as obras. E vocês estão
preso nas obras. Mas é a fé na obra de Jesus. É isso que nos justifica, é isso que nos faz parte do povo de Deus. Paulo argumentou isso. Agora Paulo está explicando, olha, o que vocês estão fazendo ao deixar o verdadeiro evangelho, vocês estão semeando para a sua carne. E a colheita de vocês, pode ter certeza, que será destruição, que será tristeza, que será escravidão. É isso que Paulo está explicando. Agora, os irmãos que estão apegados ao evangelho verdadeiro, da fé em Cristo Jesus, esses estão semeando para o Espírito, e do Espírito, esses irmãos colherá, então, alegria, liberdade, ou seja, a vida eterna. Paulo, então, está aplicando para a igreja de Gálatas. Falando, olha, irmãos, quando vocês deixam o evangelho verdadeiro para seguirem as suas próprias forças, as suas próprias obras, quando vocês deixam de olhar para a cruz de Cristo e para a ressurreição de Cristo e passam a olhar para vocês, ou seja, passam a acreditar que através das obras, das suas boas obras, através de vocês, vocês conseguem ser justificados, vocês estão semeando para a carne e vocês vão colher destruição. Vida eterna, alegria e liberdade é só quem semeia no Espírito. Paulo, então, está tentando fazer com que os irmãos percebam isso e deixem, então, de acreditar nesse falso evangelho e passem de volta a olhar para Cristo, a viver para Cristo, ou seja, a viver no Espírito, a plantar a sua vida ou semear a sua vida no Espírito e não no judaísmo e não nas boas obras. Esse é o contexto. Agora, a gente pode aplicar à nossa vida e a gente pode levar aos jovens, então, para este questionamento. Tem duas sementes possíveis de serem plantadas. Uma semente que é para a carne e uma semente que é para o espírito. Qual semente que você tem plantado? É este questionamento que nós vamos, então, deixar aos jovens. Qual semente? É uma semente que olha para Cristo, que está fixada, firmada, fundamentada em Cristo, ou uma semente que está fundamentada na carne? Os irmãos da Galácia, alguns irmãos da Galácia, na verdade, estavam fundamentando sua vida na carne, fundamentando sua vida no judaísmo, fundamentando sua vida nas suas obras, nas suas forças, e deixando o Espírito de lado, e deixando a fé em Cristo Jesus de lado. Aí essa é a questão que nós fazemos. Quando nós fundamentamos a nossa vida em nós, nos nossos prazeres, quando nós depositamos, quando os jovens eles depositam a confiança deles neles mesmos, ou seja, quando eles depositam que a sua alegria, a sua felicidade, ela vai ser conquistada por meio dos seus prazeres, por meio das suas concupiscências, por meio das suas forças, e não da pessoa de Cristo, eles estão, então, semeando para a carne. E quando nós semeamos para a carne, nós vamos colher destruição. Se os jovens eles depositarem a sua confiança em um relacionamento pecaminoso, vocês falam, não, é isso aqui que me traz alegria, é isso aqui que me traz prazer, não, é isso aqui que eu preciso. Lá na frente eles vão colher destruição. Se um jovem sabe que um certo relacionamento com uma certa pessoa que não concorda com a sua fé, que não tem a mesma crença na sua fé, e sabe que vai ser, então, influenciada por essa tal pessoa, mas se essa pessoa fica assim, não, mas eu amo, não, mas eu quero, mas eu desejo, e se esse jovem depositar a sua confiança, a sua alegria, o seu prazer nisto, ela está, então, depositando, semeando na carne, e ela vai, então, colher destruição. Então, nessa parte aqui, irmãos, a gente pode dar vários exemplos para os nossos jovens, para eles perceberem como que nós semeamos para a carne. E deixamos muitas vezes o Espírito. E muitas vezes não semeamos para o Espírito. Por quê? E aí que é um ponto muito interessante. Por quê? Porque todo esse processo de semeadura, como eu já disse, ele é um processo. Ele não é imediato.
E esse que é o problema. Por não ser imediato a colheita, nós não semeamos hoje e colhemos de amanhã, não. Tem um longo tempo, tem sementes que elas vão durar a vida para serem colhidas, para darem frutos. É um processo longo. E por ser um processo longo, muitas vezes, então, isso desanima. E é isso que Paulo vai dizer no verso 9. Ele vai dizer assim, olha, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Aí ele faz uma vírgula e fala, se não desanimarmos. Por quê? Porque como o processo ele é longo, muitas pessoas se desanimam ao longo do tempo. Porque elas não conseguem visualizar o fruto. Elas não estão vendo o fruto. Elas não estão vendo a colheita. E aí elas desanimam. Por quê? Porque não é imediato. A semeadura ela é real. A lei da semeadura ela é real. Mas ela não é imediata. E aí é onde muitos jovens, então, desanimam. Porque os jovens, eles estão semeando na casa de Deus, eles estão servindo na casa de Deus, eles estão ministrando na casa de Deus. Mas aí eles olham para a vida deles e eles não conseguem ver um sucesso, digamos assim, uma colheita. Eles não conseguem ver que eles estão colhendo coisas boas. Não conseguem ver colheitas na sua vida. Olham para a sua vida emocional, ou olham para a sua vida sentimental e não conseguem ver colheitas. Olha, Deus, eu estou te servindo, eu estou servindo, eu estou plantando, eu estou semeando a minha vida na tua presença. Estou semeando a minha vida ao teu serviço. Mas aí quando ele olha para a vida, vamos dar um exemplo aqui, mas para a vida sentimental, ele não vê frutos, ele não está vendo frutificando. E aí é onde, então, muitos jovens desanimam. Porque parece que essa lei da semeadura não é real, não está sendo real. Mas quando ela olha para o lado, ela vê uma pessoa que muitas vezes não está semeando para o bem, não está semeando na casa de Deus, não está semeando no Espírito, mas ela está colhendo coisas boas. E aí então ela olha para o lado e fala, ó, e aí se desanima. E aí desanima. Mas é importante então, neste trecho, nesta parte da aula, nós relembrarmos os jovens de que realmente a lei da semeadura ela não é imediata. Não é que você está plantando hoje e vai colher amanhã, não é assim. Não é rápido dessa forma. E muitas vezes nós, por vivermos neste mundo da rapidez, da globalização, também achamos que a vida espiritual, que a lei da semeadura espiritual também tem que ser assim. Como nós compramos hoje e muitas vezes já chega amanhã, a gente escolhe qual é o prazo que a gente quer que as coisas cheguem. Como nós mandamos uma mensagem e imediatamente a pessoa que está do outro lado do mundo, ela recebe no mesmo momento e já responde no mesmo momento, nós vemos esse mundo então, rápido, globalizado. E aí nós também, então, introjetamos esse sentimento também para a lei da semeadura espiritual. E a gente quer, então, que as coisas aconteçam no nosso tempo, no nosso momento. Como nós estamos semeando no Espírito, nós queremos que já colher no outro dia e imediatamente. E não é assim. A lei da semeadura ela é um processo. No entanto, ela é real. E é isso que nós devemos, então, explicar para os jovens nesta hora. Por quê? Porque tem jovens desanimados na sua sala. Tem jovens, meus irmãos, que estão desanimados, porque olham para a sua vida e não vê que estão colhendo aquilo que eles achavam que eles deveriam colher, porque eles estão plantando sementes boas. E aí, quando a gente fala assim, nós falamos do primeiro ponto, né? A lei da semeadura é real. Na mente desse já vai estar passando assim, mas na minha vida não é real. Então, neste segundo ponto, nós vamos questioná-los qual é a semente que eles têm plantado, se é para o espírito ou se é para a carne, e também lembrarmos a eles que realmente a lei da semeadura ela não é imediata. Há um processo. No entanto, não desanimem. Não desanimem, jovens, é isso que nós vamos dizer. Não desanimem, jovens. Por quê? Porque, mesmo que não seja imediata, uma hora essa semente ela vai dar frutos. Pode ter certeza disso. Uma hora ela vai dar frutos. Então, este é o ponto que nós... Então, neste ponto 3, vamos dizer para eles, olha, não desanime. A colheita chegará. Se tem jovens que estão plantando, semeando a sua vida no reino de Deus, semeando a sua vida de acordo com a palavra de Deus, certo é que esse jovem
colherá. Colherá de Deus. Por quê? Porque ele está semeando no Espírito. E quem semeia no Espírito, colherá a vida eterna. Colherá. Né? Os apóstolos, em um determinado momento, chegam diante de Jesus e perguntam: olha, Jesus, e nós que deixamos tudo? O que acontecerá com a gente? A gente deixou família, a gente deixou nossa profissão, deixamos tudo. E aí, Jesus responde que eles receberiam nessa mesma vida mais do que aquilo que eles já haviam deixado. Ou seja, há sim, então, uma colheita a ser feita ainda na terra, pelo aquilo que nós plantamos e semeamos. E este é o terceiro ponto. Não desanime, a colheita chegará. Mas aí, o apóstolo Paulo, então, ele vai dizer assim, olha, e não nos cansemos de fazer o bem, no verso 9. E aí, no verso 10, ele vai dizer, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Nós poderíamos, então, nos questionar e nos perguntar o que é semear para o Espírito? Paulo ele pega um aspecto do que é semear para o Espírito. E que aspecto é esse? Qual é a resposta de Paulo? Paulo diria o seguinte, olha, semear para o Espírito é fazer o bem. E é fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O que é semear no Espírito? Como que eu semeio no Espírito? A resposta de Paulo é: faça o bem. E faça o bem a todos. Quando vocês fazer o bem a quem estiver à sua frente, isso é semear para o Espírito. Semear para a carne é quando nós voltamos para nós mesmos. É quando a gente olha para nós e fala assim, olha, o que eu estou precisando? O que eu estou necessitado? O que eu estou querendo? Qual que é o meu desejo? Como que eu satisfaço a minha carne? Como que eu satisfaço os meus desejos? Isso é semear para a carne. Por quê? Porque você está semeando para si mesmo. Agora, semear para o Espírito é quando nós olhamos ao lado, olhamos quem está à frente, olhamos quem está atrás e quem está precisando que eu faça um bem? É o que Paulo diz no verso 9. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Isso é, para Paulo, semear para o Espírito. É nós olharmos para o lado, olharmos para quem está na nossa frente e fazermos o bem a essas pessoas. Lembrando, de novo, ao contexto. Por que Paulo está dizendo isso? Porque a igreja da Galácia estava se dividindo. Haviam irmãos que estavam dizendo assim, olha, vocês não podem fazer parte aqui do nosso meio. Por quê? Porque vocês não são circuncidados. E vocês precisam ser circuncidados. Para fazer parte da família de Deus, para fazer parte do povo de Deus, vocês precisam ser, então, circuncidados. Ou seja, estava havendo uma divisão dentro da igreja da Galácia. Tinha alguns irmãos que estavam colocando de fora outros irmãos. Aí Paulo chega na prática e diz, isso é semear para a carne. Quem semeia no Espírito, faz o bem a todas as pessoas. Semear para o Espírito, então, é fazer o bem a todas as pessoas. É nós olharmos para quem está ao nosso lado e falarmos assim, olha, o que essa pessoa está precisando que eu faça por ela? Ou o que eu posso fazer para esta pessoa? Isso é semear no Espírito. Quem vive com este coração, generoso, liberal, com esse coração que está disposto a servir, a amar, a intervir na vida de quem necessita, ele está plantando, ele está semeando no Espírito. E muitas vezes a colheita, como já foi dito, não é imediata. Você ajuda uma pessoa, não é que amanhã Deus já vai abrir as portas e... Não é assim que acontecem as coisas. Mas certo é que quem vive fazendo o bem, semeia para o Espírito. E a questão para os jovens, na verdade, não é uma questão, mas é um convite de Paulo. Esta aula, então, é um convite de Paulo. Ele termina dizendo, olha, nós temos oportunidade. Enquanto temos oportunidade, vamos fazer o bem. E a pergunta que a gente pode, então, fazer aos jovens, para terminarmos a nossa aula, é o que nós podemos fazer, principalmente aos da nossa fé? Porque é isso que Paulo façam o bem, especialmente aos da família da fé. Então, nesta aula, neste finalzinho de aula, eu quero te convidar, irmãos, a você fazer esta reflexão e este questionamento aos jovens da sua igreja. O que nós podemos fazer para
os irmãos da nossa congregação. Eu acho que esta aula, ela necessariamente precisa terminar dessa forma, nós pensando ali com os jovens, juntamente com os jovens, nas questões práticas da nossa fé, da nossa congregação. Tem algum irmão necessitado? Nós sabemos se há alguma necessidade de algum irmão, de alguma família? E aí nós perguntamos junto com os jovens, olha, o que nós podemos fazer? Porque isso é semear para o Espírito. E se na escola dominical nós conseguimos fazer isso, os jovens eles vão entender na prática o que é semear para o Espírito. Ou seja, o que é fazer o bem às pessoas. E isso pode ser, então, um convite para eles viverem dessa forma, com o coração aberto, generoso, dessa forma. Então, neste final de aula, neste tópico 4, então, para nós, juntamente com os jovens, pensarmos na prática da nossa igreja, da nossa congregação, e falarmos, olha, vamos fazer algo pela nossa igreja, vamos fazer algo por algum irmão da nossa igreja, vamos fazer o bem. Ou seja, vamos semear para o Espírito, para que a gente possa colher para o Espírito. Essa, então, meus irmãos, é a aula de número 11. Independente do tempo, você colherá. Uma aula que dá para nós, então, utilizarmos de várias questões para a prática. Não é uma aula como de argumentação teológica, de entendimento teológico. Não é uma aula mais de exegese, mas é uma aula mais de hermenêutica, ou seja, como que nós vamos aplicar isso na nossa vida prática. É uma aula, então, para nós fazermos os jovens pensar na sua vida prática, nas suas ações práticas, nas suas atitudes práticas. Lembrando a eles que tudo aquilo que eles fazem, ou seja, tudo aquilo que eles semeiam, certamente eles colherão. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus abençoe a tua aula, em nome de Jesus.